Tá, e só para finalizar, na segunda a gente tem a nossa AP de processo de saúde e doença, ok? Próxima segunda. Bom, boa noite, então. Aqui já quase finalizando nossa disciplina, né, de nutrição aplicada à enfermagem. Hoje, nessa aula de reposição, a gente parou exatamente nesse ponto, né, das complicações gastrointestinais relacionadas à nutrição enteral. Vimos que a gente tem duas possibilidades de administração da dieta, né? Que é a dieta administrada em bolos, que é o que a imagem está mostrando, onde nós temos a gente aspira, né, o conteúdo da nutrição e vai injetando, né, na sonda nasentérica. E a administração intermitente ou contínua, ela usualmente utiliza bomba de infusão, né? E aí vem um frasco com essa dieta e ela fica sendo administrada ao longo do dia. Intermitente, quando a gente infunde por períodos, né, de horários assim, simulando como que fossem as nossas refeições normais, né? E contínuo quando a gente faz uma programação, né, de um volume menor por hora, mas que fica aí nas 24 horas, tá? Aqui a gente já viu, só para a gente pegar o gancho, né? Uma outra complicação é a questão da diarreia, né? Onde, associada ao uso de antibióticos, né? Que usualmente esses pacientes mais graves fazem colonização por bactérias enteropatogênicas, a própria alteração na flora colônica, né? Hiperosmolaridade e velocidade de infusão da dieta, todos esses 4 pontos, eles são pontos que podem, né, contribuir para o aparecimento, né, para o surgimento aí de a complicação diarreia, né? A colonização de bactérias é muito na contaminação da própria dieta, certo? Por isso que o ideal é a adoção de sistemas fechados, porque diminui aí esse risco, porque eu não vou ter mais o risco da manipulação, né? E aí, aqui é exatamente... Deixa eu só ligar aqui o ponteiro. Esse frasco aqui, ele é exatamente frascos, né? Por isso que eu trouxe essa imagem. Eles são frascos que a gente compra, né? Eles não são frascos estéreis, certo? Eles são frascos apenas higienizados. E esses frascos, a gente compra a dieta, sistema aberto, que, como eu já falei para vocês anteriormente, se assemelha aquelas caixinhas de leite, né? Longa vida, tá? E aí, essa dieta, esses frascos, né? Eles são fracionados, né? E aí a gente vai utilizar a manipulação, né? A gente vai precisar manipular aí essas dietas. Então, nesse contexto, né, a gente pode correr o risco de, nessa manipulação, né, termos aí contaminação, né? E aí isso acaba sendo ruim, tá? Bom. Temos ainda a possibilidade de constipação, né? Isso vai depender muito do tipo, né, de componentes, né, que a gente pode vir a ter nessa
administração, né? Esses componentes, né, eles são muito relacionados ao tipo de dieta que possa vir a apresentar, né, esse tipo de patologia, tá? E aí, gente, nesse contexto, né, nós temos uma característica, né, principal aí, que seria a questão da introdução de fibras, né, o cuidado para não haver, né, situação de desidratação. O repouso prolongado no leito, ele pode gerar constipação, porque não há um processo, né, digestório completo, e o uso de alguns sedativos opioides também pode gerar constipação, tá? Temos ainda as complicações metabólicas, que nós já vimos, né? Principalmente hiperglicemia, né? Uso de corticoides, estresse metabólico, síndrome de realimentação em pacientes desnutridos, enfim. Temos alguns cuidados, né, que precisam ser realizados na questão da nutrição enteral, né? Esses cuidados estão relacionados à passagem de sonda, né? Estão relacionados à manipulação, né, dessa sonda, a essa distribuição, né, da dieta, né, como é que vai se dar essa distribuição, tá? E aí a gente, nesse contexto, né, precisamos trabalhar muito bem esse ponto, tá? Por quê? Por conta, né, da própria questão da sonda, né, do tamanho da sonda, do posicionamento, tá? Vamos precisar ficar muito atentos, né, com relação a isso, né? É muito importante que a gente tenha aí um entendimento, né, do quanto essa nutrição, podem ser arriscados, né? Pode vir a ser arriscado para o paciente, né? Então a gente precisa aí ter um controle, né? Um cuidado muito grande, certo? Não podemos perder a atenção, né, com relação a esse tipo de dieta. Com relação às sondas ainda, né, a gente tem que ficar atento, né, ao tempo que essa sonda ela pode permanecer, né, instalada num paciente, tá? E aí, isso é importante porque existem protocolos institucionais, né, que estão relacionados ao tempo que essa sonda ela pode permanecer no paciente, né? Então, esse processo, né, ele precisa ser muito cuidadoso, certo? Temos ainda, né, a lavagem da sonda, né, que ela precisa ser feita. Essa lavagem, ela vai ser muito importante para a manutenção dessa sonda, para a gente não ter que ficar repassando a sonda, para a gente não correr o risco do paciente vir a ter, né, uma desnutrição por conta
de quantas vezes a gente precisou, né, repassar aí essa sonda, tá? Então, a gente precisa ter esse entendimento, né, com relação a isso, tá? Bom, a questão da elevação da cabeceira, nós já falamos, né, muito sobre isso. Essa elevação, ela se faz, né, extremamente importante por conta da gente estar evitando, né, maiores complicações no nosso paciente, tá? Então, a gente precisa aí dessa observação, dessa observância maior, certo? A administração por infusão contínua, né? Nós já vimos que quando você utiliza, né, essa via de administração, e aí a gente tem essa administração contínua, ela, por vezes, ela assim, a gente tem como ter um controle, né, muito maior quando se tem essa infusão, né? Se não, a gente passa a ter, né, uma possibilidade aí, né, de haver também contaminações. Por quê? Porque nós temos situações, né, nas quais a gente precisa, às vezes, fazer essa manipulação, né, 8 vezes por dia, 9 vezes por dia, vai depender muito da quantidade de alimentações que esse paciente tiver, né, no decorrer do dia, tá? Então, nós precisamos ter esse entendimento, né? E isso, gente, faz com que a gente precise ter essa atenção aí redobrada, né? Então, quando a gente estiver se utilizando da nutrição, né, por infusão contínua, o ideal é que a gente utilize bomba, né, de infusão, tá? Como essa que eu acho que vocês estão vendo na imagem. E cuidados com a hiperglicemia e com a realimentação, né? Então, isso também vai ser de fundamental importância, tá? Bom, passada a dieta, né, a nutrição enteral, nós vamos agora, né, para a nutrição parenteral, né? A nutrição parenteral, ela se dá exatamente pela administração, né, de nutrientes direto na corrente sanguínea, certo? Através de acesso venoso central ou até mesmo periférico, mas o ideal é que ele seja central, né? E de forma que o trato gastrointestinal seja totalmente excluído do processo. Então, isso quer dizer que eu tenho que me utilizar de dietas que elas sejam, que seja possível, né, como é que eu posso dizer? Que seja possível a nutrição já digerida, já com um processo de digestão realizado. Eu não posso injetar uma nutrição na qual o paciente ele venha, né, ele vá ainda precisar, né, passar por esse processo de digestão, certo? Como se trata, né, de uma nutrição que vai direto, né, para o acesso do paciente, né? Isso é um outro ponto que a gente precisa se atentar muito, gente, porque
precisa ser totalmente estéril, né? Diferentemente da nutrição interal, diferentemente do que a gente tivesse comendo, né, os alimentos. A gente sabe que a gente não come alimentos aí estéreis, né? Nossas comidas são preparadas, são cozidas, enfim, mas não se tem um processo, né, de esterilização do alimento, tá? Então, isso é importante que a gente compreenda, né? Só um minutinho, tá, gente? Oi. Então, nesse contexto, a gente. Só um minutinho, tá, gente? Obrigada. Então, gente, desculpem, como eu estava falando, a gente vai ter uma atenção, né, mais redobrada com relação a essa via de administração. Bom, então nós temos aí basicamente, né, para a via de acesso para a nutrição parenteral, temos duas possibilidades principais, né, mais usuais de acesso, que é a via periférica e a via central, né? A via periférica, ela tem indicação quando nós temos um volume, né? Soluções com osmolaridade menor do que 700 milímetros osmolar por litro, né? Então, essa dieta pode ser via, né, acesso periférico, tá? Quando em outras circunstâncias, né, ela pode exigir, né, que nós precisássemos aí de um catéter central, tá? Então a gente tem aí basicamente essas duas possibilidades, né? E quando é que a gente vai precisar que ela seja feita através de um acesso central, né? Exatamente quando a osmolaridade ela tenha que ser maior, né, do que 700, e quando a gente necessita de um calibre, né, maior de acesso, porque aí a gente vai no catéter central, a gente tem essa possibilidade maior de estarmos infundindo aí volumes, né, com osmolaridade maior. Utiliza-se principalmente, né, como vocês estão vendo aí nas imagens, a subclávia e a jugular, certo? E é contraindicada a utilização da veia femoral, né, pelo risco de infecção, certo? Então, a gente tem aí essas características. Bom, indicações, né, quando a gente tiver alterações de mobilidade ou obstruções, né, do trato gastrointestinal. Quando a gente tiver situações de fístulas de alto débito, quando a gente tiver síndrome do intestino curto, sangramento do trato gastrointestinal, tivermos exacerbações de doença inflamatória intestinal, né? Existem alguns pacientes que já sofrem com essas doenças inflamatórias que
vão e vêm, né? Então, as exacerbações, às vezes, elas são muito intensas e exigem, necessitam de uma... por um período de tempo, a gente abolir essa via. Isquemia mesentérica e não progressão de dieta enteral, tá? Então, esses pontos aí são os principais pontos que a gente vai precisar ficar atento, tá bom? E aí, gente, assim, as indicações, né, e as contraindicações, tanto da sonda, da dieta por sonda nasentérica, como da dieta por nutrição parenteral, são pontos que vocês precisam estudar bastante, tá bom? Tanto vai cair na nossa prova, né, como é muito comum em prova de concurso, em prova de processo seletivo, cair relacionado às indicações e às contraindicações, tá? Bom, como é que a gente vai fazer chegar a essa conclusão, né, do tipo de dieta que a gente vai utilizar? Na admissão do paciente, né, o paciente deve ser, a gente vai fazer a seguinte pergunta, né? O paciente deve ser alimentado por via alternativa, né? Se não, é porque ele tolera uma dieta oral, né? E antes de 24 horas vai ser iniciada essa dieta por via oral. Se ele precisa, né, dessa via alternativa, se a resposta é sim, aí a gente vai para uma outra pergunta, né? A dieta enteral pode ser iniciada, tá? Se a resposta for, se esse paciente tiver com alguns quadros, né, clínicos, como pancreatite aguda, anastomose intestinal, isquemia mesentérica, obstrução intestinal, sangramento por trato gastrointestinal, alto débito de sonda nasogástrica e exacerbação grave, né, de doenças inflamatórias intestinais, a resposta é não. A gente não pode iniciar a dieta enteral. Se o paciente não apresentar nenhum, né, dessas complicações, dessas patologias, sim, a gente pode iniciar a dieta enteral. Aí a gente vai para uma outra pergunta, né? A progressão da dieta irá atingir 80% das necessidades em até 72 horas? Diga. Fale rapidinho, viu? Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Te amo. A máscara. A máscara. Bom, então, se a resposta, né, a essa progressão, a essa próxima pergunta, com relação à progressão, se ela... Vá, gatinha. Ela dando Se tchau essa... no celular, Tá bom, tá certo. Dê tchau pra eles. Pronto, vá. Beijo, tchau. Tchau, mamãe. Se a resposta for não, a gente vai para a questão dos procinéticos, né? Ou uma sonda pós-pilórica. Se a resposta for sim com relação à progressão da dieta, então vai se aumentar, né, para 100% as necessidades nutricionais desse paciente, tá? Na utilização, né, de procinéticos, de sonda pós-pilórica, a gente pode, né, haver a necessidade, a indicação de se iniciar ou de se suplementar, né, com a nutrição parenteral, tá bom? Então, isso, a escolha por
pela iniciação ou pela suplementação da dieta parenteral, ela vai se dar principalmente por 2 pontos, né? Por todo aquele quadro, né, clínico que os pacientes podem vir estar apresentando lá em cima, pancreatite, anastomose intestinal, etc. Ou se os procinéticos, né, por sonda pós-pilórica não forem possíveis, tá certo? Então, a gente tem aí essas duas principais possibilidades. Boa noite, Laura. Aqui, essa figura, ela mostra para a gente, né, o algoritmo de indicação da terapia nutricional, tá? A indicação, gente, de qual tipo de nutrição o paciente vai ser melhor para o paciente, conforme o quadro clínico dele, vai depender muito da discussão, né, entre médico, nutricionista, enfermeiro, tá? Não é uma decisão que nós, enfermagem, vamos tomar sozinhos, certo? E aí esse quadro, ele mostra exatamente esse algoritmo, né, proposto pelo Ministério da Saúde para que se consiga definir melhor, né, essa necessidade, essa utilização, tá? Bom, as vias de acesso, né, nós já vimos que nós poderemos utilizar basicamente 2 vias de acesso. Uma via de acesso periférica, né, no caso de o volume, né, de osmolaridade ser inferior a 700. Já o acesso central é quando a gente tiver um volume de osmolaridade maior do que 700. Como a gente já viu, a gente tem 3 possibilidades desse catéter aqui que vocês estão vendo, né? No caso, esse aqui, ele é um duplo lumen, tá? A gente tem ele só com 1 lumen, monolumen, e a gente tem ele com 3 lumens, certo? Sendo que, se ele for catéter central, catéter de acesso central, e ele for, né, duplo lumen ou trilumen, a gente pode utilizar outras drogas, desculpem, as outras portas de entrada para outras drogas. E uma fica exclusiva para dieta parenteral, tá? Se ele for monolumen, aí não. Aí esse lumen é exclusivo da administração da dieta. Bom, a parenteral, né, com o catéter central, nós temos aí alguns tipos desses catéteres centrais, como eu já falei, né? Aqui a gente vê o monolumen, certo? E o monolumen, ele vai ser, como eu acabei de falar, se for monolumen, ele precisa ser exclusivo, né, para a administração de dieta parenteral. E se ele for, né, duplo lumen, trilumen, quadrilumen, eu vou selecionar uma das vias para que seja exclusiva, específica para essa administração. Certo? A composição, né, da nutrição parenteral. Nós temos basicamente 2 tipos, né, de nutrição parenteral. Uma são os macronutrientes, né? E aí, dentro desses macronutrientes, são aqueles macronutrientes que a gente estudou lá no início da nossa disciplina, né? Proteínas, carboidratos, lipídios, né? E os micronutrientes, que vão ser os eletrólitos, as vitaminas, os oligoelementos, né? Eu comumente vejo muito lá no hospital a administração de uma nutrição composta por percentuais desses 3
itens, né? E eles fazem suplementos com esses outros itens, né? Suplementos de eletrólitos, vitaminas e oligoelementos. Eu vejo muito comumente nesse formato, tá? Proteínas, né? Usualmente é utilizada uma solução de aminoácidos a 10%, 10 a 20%, e aí usualmente se usa 1 grama, né? Se tem em cada grama 4 quilocalorias, né? De aminoácidos de cadeia ramificada, e um uso limitado na parenteral, tanto em pacientes sépticos quanto em pacientes com encefalopatia hepática. Os carboidratos, né, são aí a principal fonte de energia na dieta parenteral. Eles, se tem, eles sozinhos, né, devem gerar 40 a 70% como fonte, né? Ah, essa fonte, né? Só de glicose vai ser em torno de 50%, né? E aí ele tem 1 grama igual a 4 quilocalorias, né? Quando se tem a glicose anidra, e 1 grama é igual a 3,4 quilocalorias quando a gente tem glicose monoidratada. Professora, a gente tem que aprender tudo isso? Gente, assim, vocês precisam ter o conhecimento geral sobre tudo isso, tá? Porque, como eu falei para vocês, quem vai fazer, né, essa prescrição, quem vai fazer essa escolha, essa opção, não seremos nós, né? Vão ser aí o... vão ser a equipe multidisciplinar como um todo, né? Entretanto, essa organização, né, da dieta, a prescrição, para que o serviço de nutrição solicite o preparo dessa dieta conforme está na prescrição, enfim, todos esses pontos, né, a posteriori dessa definição, dessa escolha, todos eles serão conforme a prescrição. E aí, esses cálculos quem vão fazer vão ser o pessoal da nutrição, tá? Bom, quando a gente está fazendo essa infusão, né, de carboidratos no paciente, é importante que a gente faça um controle glicêmico, né, sobretudo nos pacientes mais críticos, para que a gente consiga descontar do cálculo da parenteral a quantidade de glicose absorvida na diálise peritoneal, né, e nos soros de manutenção. Então, se são utilizados, né, soros de manutenção, se esses soros, né, eles são glicosados, né? Então, a gente vai precisar fazer esse controle glicêmico. Os lipídios vão ser responsáveis aí por 15 a 30%, né, da energia parenteral. Eles são isotônicos, né? O usual é o glicerol, e eles são precursores, né, do ácido araquidônico, e contém usualmente fósforo orgânico, vitamina E e vitamina K1, e a utilização de filtros, né, com 1,2 para que não haja, né, a passagem aí
de nenhuma molécula maior do que isso. Os micronutrientes, né? Nós temos as vitaminas e os oligoelementos. É recomendado, né, nas dietas que se tenha resíduo intestinal, necessidades de zinco, potencial efeito antioxidante de selênio para os pacientes críticos, né? E cuidado com o cálcio e o fósforo, para que se mantenha, né, aí um equilíbrio. Temos algumas complicações, né, associadas à utilização de dieta parenteral, né? Principalmente nós teremos como complicações as incompatibilidades, né? Teremos complicações relacionadas ao catéter, o que se chama de barro biliar, né? A questão da hiperglicemia, porque a infusão ela é direta, né? A gente não tem aí as perdas e os gastos, né? Então, é um risco. E a questão da síndrome da hiperalimentação e a síndrome da realimentação, tá? Então, são pontos que a gente vai precisar se atentar. Bom, com relação a uma parte, né, que não é de nossa responsabilidade, mas a gente acaba ficando muito presente, é a inserção do catéter, né? Essa inserção do catéter central, ela é uma responsabilidade do médico, a não ser que nós tenhamos habilitação para fazer essa implantação. E aí é um outro tipo de catéter. A posição, né, do paciente é exatamente essa que vocês estão vendo na imagem. Tudo tem que ser estéril, né, porque a gente vai acessar uma das veias mais próximas do coração e uma veia de grande calibre, né, que ou vai ser a subclave ou vai ser a jugular externa, desculpe, interna, tá? Então a gente precisa ter essa atenção redobrada com relação a essa inserção desse catéter, né? O catéter ele já vem esterilizado de fábrica, né? Ele é descartável, ele vem com esse kitzinho que vocês estão vendo aí à direita, né? Faz parte do kit, né? Do acesso. Aqui é o catéter propriamente dito, certo? Aqui é o fio guia de inserção desse catéter. Aqui a gente tem uma lâmina de bisturi com cabo. Às vezes é preciso fazer um pequeno cortezinho na pele. E a gente tem agulhas de tamanhos diferentes para fazer a punção, né? Então, e aí a gente sempre tem uma seringa para ir fazendo os testes, as verificações, tá? Então, você faz anestésico local, certo? Conecta, né? Dessas agulhas na seringa, faz toda a antisepsia, né, do local onde vai ser feita essa punção com cloroxidina, degermante ou cloroxidina alcoólica, né? O médico que vai fazer o procedimento tem que estar paramentado, de avental, de luva estéreo, né? Ele vai fazer a punção, a maioria das escolhas são a subclávia, né? Então, essa veia que passa bem abaixo, né, da clavícula, e ela é fácil, né, da gente conseguir fazer a verificação, né, porque ele fica bem
nesse momento de comunicação, né, da clavícula com o gradado intercostal, né? Então a gente tem aí esse ponto, né, de punção dessa veia. E aí ele faz essa punção, ele retira a seringa, né? Ele introduz esse fio guia, tá? O fio guiazinho J, ele introduz para descer, né? Essa veia. Depois ele pega o catéter de inserção e passa aqui por dentro por fora desse fio guia, né? Desce lá até onde o fio guia desceu e depois ele retira o fio guia, né? E conecta aqui a dieta, o equipo da dieta e faz a fixação desse catéter através desse. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem aqui. Bem aqui tem como fosse um anelzinho, que é exatamente para passar o fio de fixação aqui por dentro, né? Para haver a fixação aqui na pele, tá? Por algum tempo, se tinha esses mesmos catéteres com uma espécie de balão aqui para não haver a perda. Só que isso ocluía a veia e causava dano para o paciente. Então, hoje a gente não tem mais esse modelo. É só o modelo com fixação mesmo, tá? E aí existe curativo específico de catéter central, né? São curativos estéreis, né? Curativos que podem ficar de 10 a 14 dias, né, no local. São curativos transparentes, que então você tem como estar vendo se a região está hiperemiada, se está tendo algum problema, né, com a região, enfim. E aí, né, gente, nesse tipo de inserção, como a gente já tem a certeza de que está na veia, a gente já pode iniciar a administração conforme a prescrição. Quando estávamos lá na dieta enteral, né, a gente precisava sempre, antes de iniciar a administração da dieta, a gente precisava fazer o raio-x, né, para se certificar de que essa sonda nasentérica ela estava posicionada no local correto, ok? Então, a gente tem aí essa situação, tá bom? Bom, as complicações, né, do catéter, a gente tem algumas, né? E aí, sobretudo, relacionado à questão da infecção do catéter, né? Quando não se usa clorexidina alcoólica, né? E se não se faz uma antisepsia adequada, né? Você né, pode vir a ter esse tipo de infecção, como a gente está vendo aqui na imagem, né? Aqui é os pontos que eu falei para vocês, ó, local de fixação, né? E aí você tem já uma região toda hiperemiada, já com a presença de secreção purulenta aqui na saída do catéter, tá? Então, o curativo, ele fica aqui em cima, tá, gente? Como ele é transparente, a gente consegue fazer essa avaliação, essa visualização diariamente, tá bom? Para não correr o risco de ter uma complicação maior, né? Bom, temos como complicações metabólicas, né? A gente até
viu a questão da hiperglicemia, da síndrome da hiperalimentação e da síndrome da realimentação, né? Professor, o que é essa síndrome da hiperalimentação que você já falou várias vezes? Há um cálculo, né? Para que a gente consiga saber qual é a necessidade de dieta para determinado paciente, né? Em quilocalorias, tá? E aí, em quilocalorias transformados depois para o volume a ser infundido, né? Então, quando a gente tem, né, uma situação de que o cálculo foi feito errado, né? Ou esse paciente, ele, por exemplo, a bomba de infusão, ela não estava controlando adequadamente e desceu a dieta de uma vez, né? Então, você tem aí essa complicação, né, chamada de síndrome da hiperalimentação. Outra complicação, que é a síndrome da realimentação, né, como esses nutrientes eles vão ficar circulando na nossa corrente sanguínea, corre o risco de ele ser extraído, né, dessa corrente sanguínea mais do que uma vez, né? Então, como você, com o mesmo alimento, ele passasse 2 vezes no estômago, por exemplo, e aí você absorveria, né, 2 vezes, entende? A monitoração, a gente precisa verificar, né, essa administração, ou se há alguma alteração, né, a cada 4 ou 6 horas. Os eletrólitos diários, quando estáveis, né, de 2 em 2 dias, as enzimas hepáticas e colestáticas de 3 em 3 dias, os lípidos séricos e a albumina a gente faz semanalmente, tá? E aí, gente, é fundamental, né, na decisão, na monitorização, no acompanhamento, né? Tudo isso tudo isso, esse contexto, né? A gente vai ter essa necessidade de uma equipe multidisciplinar. Né? Vocês vão ver quando vocês estiverem lá nas vivências práticas de vocês, sobretudo quando vocês estiverem atuando, né, com pacientes críticos nas unidades de terapia intensiva, né, a gente vai ver que a importância, né, dessa equipe multidisciplinar, tá? Como é que ela qual esse nível aí de importância dessa equipe, né? O que é que cada um membro dessa equipe ele vai ser fundamental, né? Então a gente tem aí o médico, né? Sobretudo na questão da indicação, né? Se é enteral, se é parenteral, sempre batendo muita bola com o nutricionista, né? Porque o nutricionista é que vai dar aí os parâmetros, vai dar o parecer baseado na sua avaliação nutricional, né? Então, os dois, na parte aí da escolha, né? São aí as peças mais decisórias, né? E aí, a partir dessa decisão, aí você vai ter todo o processo de prescrição, né, de volume, de necessidades, tá? E aí o farmacêutico, ele já entra nesse ponto da prescrição, junto com a nutricionista, né, junto com o médico. Existem alguns tipos de dieta que só o médico pode prescrever. Existem alguns, na verdade, assim, não é que só o médico possa prescrever, porque alguns convênios só pagam se a prescrição for médica, tá?
Se a prescrição for do nutricionista, eles não pagam. Aí, às vezes, o que você precisa fazer? A nutrição diz para o médico que é para ele prescrever, né? Então, essa parte da prescrição em si é muito papel do farmacêutico, do nutricionista, né? Em com um acordo aí com o médico, né? E aí, toda a parte de administração, gente, seja por sonda nasentérica, por via parenteral, quem faz somos nós da enfermagem, né? Então, a passagem da sonda nasentérica é nossa, o apoio, o suporte, né, para o acesso central é nosso, o acesso periférico é nosso, certo? Então, as vias de acesso, elas estão muito próximas da enfermagem. A administração, as vias de administração, a administração em si, o controle da administração, a observação com relação à alergia, alguma situação que o paciente venha a apresentar por conta dessa administração, ela é nossa, tá? Então, é muito importante aí esse entendimento, né, de equipe multidisciplinar, tá bom? E aí eu trago exatamente um pouquinho, né, para vocês do que é essa equipe, né? Como é que ela, a importância dela, como é que ela se dá, né? Como é que é a composição, tá? Então a gente tem aí, a gente já viu aí os principais membros, né? Quem serão, principalmente, né? Médico, nutricionista, enfermeiro, farmacêutico, né? Em alguns contextos, fisioterapeuta também, né? Da sua posição, tá? E ele é um grupo, né? E obrigatoriamente constituído, pelo menos, de um profissional médico. Esse médico, ele precisa ser um nutrólogo, né? Ele tem que ter a residência, a especialização em nutrologia, né? Temos que ter um farmacêutico, né? Também com expertise na formulação, né? Desses nutrientes. Temos que ter o nutricionista, né? Obviamente, né? Nem se fala. E temos também, né, o enfermeiro presente nessa equipe, certo? Toda essa equipe, né, eles precisam ser habilitados, né, e com treinamento específico para a prática da terapia nutricional, certo? Então, esses profissionais, eles são habilitados para isso. Quais são as atribuições do enfermeiro, né, nesse contexto da equipe de EMTN, né? Equipe multiprofissional de terapia nutricional. Vai ser preparar o paciente, né, com todo o material necessário para a obtenção do acesso, como eu já falei, o acesso é nosso, né? Além, né, da questão do acesso, o preparo em si, né, desse paciente, explicando, né, orientando, buscando todo o material necessário, né, a depender do tipo de nutrição prescrita, prescrever os cuidados de enfermagem com relação à terapia nutricional, avaliar e assegurar a instalação da terapia nutricional, detectar, registrar e comunicar à MTN as intercorrências, né, com o uso da terapia nutricional. Então, essas aí vão ser as principais atribuições do enfermeiro.
Com relação aos cuidados de enfermagem, né, a equipe ela vai ter como principal responsabilidade a administração, né, como eu já tinha acabado de falar para vocês, a administração da terapia nutricional de forma objetiva, né? Quem faz essa administração seremos nós, né, da enfermagem. Será a nossa responsabilidade, né, essa administração. Bem como, né, esse acompanhamento ele vai objetivar muito a observação, né, a esse paciente. Né? Como é que nós vamos, quantidade infundida, né? Tá tendo alguma alteração, alguma resposta, alguma dificuldade, né? A garantia, né, que essa administração ela está sendo, né, toda de forma estéril, tá? Então a gente tem aí essas características, né, que nós vamos estar envolvidos nesse processo, né, nesse contexto de administração aí dessas terapias nutricionais, tá? Também, né, no caso ainda lá da nutrição enteral, a questão da administração da água, né, para a garantia da hidratação adequada do paciente, né? Então, a gente também vai fazer esse acompanhamento, fazer essa vigilância, né? Para que se tenha aí, né, os melhores resultados possíveis, né? Então, a gente tem esse contexto aí dos cuidados, né? Tudo de forma precoce, né? Para que a gente para que possibilite a gente de buscar um resultado, né? E uma garantia de qualidade para esses pacientes, tá certo? Então, isso de forma que esse paciente venha a ter, né, uma prevenção de complicações. Ao invés da gente acompanhar essas complicações, a gente vai em busca de prevenir, tá certo? Oi, Karina, você quer falar alguma coisa? Ou você levantou? É com relação à pergunta que você fez, é? Agora que eu tô vendo. Sem entender, professora, desculpa. Tá. Bom, mas você perguntou em qual semestre a gente vai ter práticas, né, para aprender. A partir do quarto semestre, a gente já começa as vivências práticas, tá? E aí a gente usualmente começa no ambiente hospitalar, que em alguns setores vocês já veem esses tipos de administração, tá bom? A físio entra, tá, Jones? Eu até mencionei. Entretanto, ela não é uma parte obrigatória, né, fazer parte da MTN, tá bom? A gente tem os membros obrigatórios, né, na MTN, e a gente tem os membros que não têm participação obrigatória, né? Porque a MTN, ela é uma espécie de comissão, né, hospitalar, tá? Então, como a CCH é uma comissão, né? A gente tem outros exemplos aí de comissões, né? E essa MTN, essa equipe, né, multiprofissional de terapia nutricional, ela tem a comissão de AMTN, tá bom?
ok? Então, a gente tem atribuições ainda, né, da enfermagem. A questão da administração de medicamentos, né? Sobretudo, a administração aí com reposição hidroeletrolítica, né? Essa reposição ela vai se dar conforme prescrição, né? Também ainda temos a questão do cuidado, né, com as sondas, que são a gavagem, né, a gavagem, sobretudo, se o paciente tiver com sonda em aspiração, tá? A realização de enemas, né, que são aí os clistés, né, quando há uma necessidade de fazer uma retirada, né, de massa fecal, de bolo fecal, no caso de alguma obstrução. A realização, né, dos cateterismos é uma função da enfermagem, uma atribuição da enfermagem. O supervisionar a nutrição enteral, né, e parenteral, então essas duas supervisões são nossas, né, são do enfermeiro, né. Temos ainda o avaliar a indicação, né, da tolerância alimentar. Isso também, como nós estamos lá muito presentes, né, vai ser, né, uma atribuição aí nossa, né? A gente que vai estar lá próximo vai estar vendo que não foi possível, o paciente não tolerou, né? Então a gente vai atuar aí nesse contexto. A necessidade, né, de via alternativa para a administração da dieta, então isso também é nosso, né? E aí a gente tem, né, uma importância muito grande nesse ponto, certo? O cuidado na manutenção dos estomas, né, no caso de paciente com gastrostomia, né? Nós que vamos também cuidar desses estomas, nós que vamos fazer curativo se houver necessidade ainda, nós que vamos tá realizando aí também, né, a administração, no caso de utilização desses estomas, né? Se forem estomas de excreção, né, também nós vamos estar fazendo aí esse acompanhamento, né? Então, toda essa parte de sondagem, né, toda essa parte de catéteres, isso realmente é nosso cuidado, né? Isso fica com a enfermagem. Já falei. E a prevenção de complicações, né? Também é nossa, tá? A gente que está ali perto o tempo todo, né? A gente que tem uma possibilidade maior de identificar essas complicações de forma mais imediata, né? Mais precisa, tá? Então, isso acaba também sendo nosso. Como avaliar a aceitação da dieta, né? Como é que a gente vai fazer essa avaliação? Então, o que a gente tem? Verificar a presença, né, dos seguintes sinais e sintomas. Os ruídos hidroaéreos, né? E aí, o que são ruídos hidroaéreos, professora? São os ruídos que o nosso intestino ele faz, né, nos momentos aí de digestão e de percurso que essa dieta faz, tá? Nós temos, né, ainda a presença de náuseas e vômitos, né? Então, se o paciente está nauseando muito, vomitando muito, né? Então, isso vai também
ser um indicativo aí da aceitação. A questão da distensão abdominal. Às vezes não tem nenhum problema de náusea, de vômito, mas você vê aquele paciente o tempo todo com aquele abdômen distendido, aquele abdômen muito globoso, tá? A presença de refluxo gastroesofágico, tá? É importante que a gente se atente, né, para isso, para que não se perca, né, dieta, e também não haja uma possibilidade de uma pneumonia aspirativa, tá bom? Então, é importante a verificação se há essa presença de refluxo gastroesofágico. Como é que a gente sabe, professora? Quando a gente vai administrar a dieta, usualmente a gente faz, se for uma sondagem gástrica, a gente faz a aspiração, né? Para verificar, antes de infundir mais dieta, né? Para verificar se realmente o estômago já está vazio e se não há nenhum refluxo, tá? Então, a gente primeiro avalia, né? Depois é que faz a administração de mais dieta, tá bom? Então, é um ponto que a gente precisa ficar muito atento. Outra possibilidade é mesmo na hora da administração, a gente ter uma resistência, né, na administração, sobretudo se a gente estiver fazendo conforme essa imagem que vocês estão vendo, utilizando a seringa, tá bom? Então, a gente tem esses principais pontos que a gente precisa observar, tá? São atribuições do nutricionista, né? A avaliação nutricional, como eu já tinha até falado para vocês anteriormente, né? Isso é uma atribuição do nutricionista. Avaliar as necessidades nutricionais, então, além, né, de ficar atento ao estado, né, fazer a avaliação do estado nutricional, ele também vai precisar identificar quais são as principais necessidades nutricionais, né? Acompanhar a evolução nutricional dos pacientes, ver se aquele quadro que o paciente estava apresentando, ou aquele risco, né, de desnutrição que o paciente estava apresentando, com a dieta que está sendo feita agora, melhorou, não melhorou, piorou, enfim. Então, a gente tem aí isso para ficar atento, né? No caso, o nutricionista. Garantir o registro de informações relacionadas à evolução nutricional do paciente, tá? Então, é muito importante que se o nutricionista ele registre tudo, né? Para que as demais equipes tenham ciência, né, do que está acontecendo, do que foi feito, de como se deu a evolução desse paciente, tá bom? Bom, temos ainda, né, papel aí do nutricionista, o acompanhamento dos prazos de validade, rotulagem, controle de qualidade, armazenamento, né? Então, esses pontos são importantes, são cruciais para acompanhar, né, a boa evolução aí dos nossos pacientes, tá? Sinais de instabilidade, né, da nutrição parenteral. Então, quando ela apresenta separação de fases, né, por exemplo, como mostra essa imagem que vocês estão vendo, isso é um sinal, né, dessa instabilidade, e aí isso precisa ser, essa dieta, ela precisa ser retirada, né, porque não vai, enquanto está nessa parte mais micronutrientes, mais
osmolar, menos osmolar, ela vai conseguir, né, passar. Mas quando chegar nessa parte, né, mais sólida, ele não vai conseguir, né, vai obstruir a sonda. Então, desculpem, o catéter, tá? E aí isso pode, né, trazer complicações aí pro paciente, tá? Pro quadro do paciente. Alteração da cor, né? Então, é um outro sinal aí da instabilidade, né? Da dieta, o padrão de cor. Se é para ser rosa, é para ser rosa, né? Se é para ser branco, é branco. Então, a gente tem que se atentar, né? Para esse cuidado. E esse cuidado, né? Ele, essa questão da cor, né? A gente aprende muito com o tempo de uso, tá? Que tipo de dieta é amarela, que tipo de dieta é cor de leite, tá? Então, isso vai demandar tempo, né? Para que vocês se familiarizem aí com essas questões de cor, tá bom? E aí, ainda, né, temos a questão se não há presença, né, de algum tipo de substância sólida aí né, nessa dieta, tá bom? Vamos, após o preparo, né, realizar uma inspeção visual, né, para verificar se tem ausência de partículas ou precipitações, se está em separação de fase, tem alteração de cor, né? Verificar a clareza e exatidão das informações do rótulo, né, para que a gente tenha a certeza que essa dieta realmente é para aquele paciente, é o tipo de dieta que foi solicitada, né? Então, a gente precisa acompanhar muito bem essa questão aí do rótulo também, tá? Vamos ainda, né, fazer a coleta, né, de amostras para envio, né, desse material para a microbiologia, para que possa ser verificado, né, se há alguma alteração considerável com relação à presença, né, de micro-organismos aí nessa dieta, tá? Então, um outro ponto a ser avaliado, tá? Temos ainda a questão do prazo de validade, né? É importantíssimo a questão do prazo de validade. Não só, gente, a validade relacionada à data que o fabricante informou que essa dieta venceria, né? Mas também com relação ao tempo de infusão. Então, se até 48 horas do horário de manipulação contido no rótulo, né? Então, se a dieta for no rótulo tiver que ela pode ficar por um período de até 48 horas, né, após a manipulação, então a gente pode permanecer nesse prazo. Conservar a uma temperatura de 2 a 8 graus, né? Então, para eu garantir que essa dieta ela pode continuar sendo usada, né? Eu preciso garantir as condições ideais de temperatura, de armazenamento, tá bom? E aí, né, são algumas imagens, né, dessa questão. Usualmente, os pacientes,
essas dietas, né, elas vêm em embalagem já estéreis, né, mas uma imagem aqui anterior mostra a manipulação. Uma manipulação totalmente estéril, né, e aí é feito o preparo, são introduzidas as necessidades nutricionais que foram prescritas, é feito o controle de qualidade, é feita a rotulagem, né? E daqui vai para o armazenamento correto, tá? E aí, tudo isso precisa estar, né, nessa etiqueta que vocês estão vendo aqui, né? Para que a gente tenha segurança nessa administração parenteral, tá? Dúvidas, perguntas? Dúvidas, perguntas? Não, tranquilo. Bom, então, recapitulando, né? Hoje nós tivemos, ao invés de aula de processo saúde doença, nós tivemos aula de nutrição, fazendo a reposição lá daquele dia que a minha avó faleceu, né? Que eu não pude dar aula para vocês, certo? Até porque o nosso conteúdo de processo saúde doença, ele já foi finalizado, né? Então, na sequência, o que nós vamos ter? De nutrição, nós vamos ter as próximas 2 quintas-feiras de apresentação dos seminários. Correto? Entendido? Duas equipes na quinta-feira agora, dia 3, 4, e 2 no dia 11, certo? E na quinta-feira da outra semana, ou até mesmo na segunda-feira do dia. Já eu libero para você, Carol. Porque como a gente já concluiu a disciplina de nutrição, ou de processo saúde e doença, e como a gente tem 3 tempos de processo saúde e doença, é melhor para fazer a prova, né? Vocês têm um pouquinho mais de tempo para fazer. Hoje é 1º. Dia 8 é a prova de processo saúde e doença, não é isso? E aí, só que aí dia 15 é feriado. Se dia 15 não fosse feriado, dava certinho para vocês fazerem a prova na segunda-feira. Mas a gente vai vendo daqui para lá como é que faz, tá bom? Então, repetir tudo, né, Hortência? Hoje tivemos aula de nutrição. Quinta-feira agora, né, são as 2 primeiras equipes do seminário de nutrição. Dia 11 são as 2 últimas equipes do seminário de nutrição. E dia 18 é a nossa última AP, certo? Isso de nutrição. Se todos passarem, se Deus quiser, vão passar. Dia 18 a gente já encerra a disciplina, tá bom? Para processo saúde e doença, quem é processo saúde e doença, na próxima segunda-feira, nós temos a nossa última AP. Como ela é uma disciplina mais curta, por isso que a gente acaba terminando mais rápido, quem já passar por média, também já fica de férias de processo saúde e doença dia 8, ok? Entendido? Então, vamos aqui para a chamada.
Ana Kelly, Camille, Caroline. Caroline, você queria falar? Você estava com a mãozinha levantada ou foi só sem querer? Presente, professora. Não, era só em respeito à prova, que era que você aplicou, botou o seminário de AP3 antes da AP2, mas você já respondeu minha pergunta. Pronto, tá ok. Crícia, Presente. Daiane, Presente. Ítalo, Jeane, Presente, professora. Jones, Jordão, Presente, Roberto, professora. Joyce, Karina, Presente. Tatiana, Presente, professora. Larissa, Laiane, Lore, Presente. Hortência, Presente, professora. Vanessa, Marielle, Paula, Pedro Ítalo e Sheila. Então, meus queridos, vou encerrar aqui a gravação e a gente se encontra na quinta-feira, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite.